Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. Para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Nossa, falei rápido. Respira. Se você está assistindo ao vivo aqui com a gente, deixa um comentário aqui no chat, vai interagindo com a gente. Manda suas perguntas aí para os nossos convidados. Por fim, temos dois. Um convidado especial aqui. José Augusto. Parceiro nosso. Que a gente já conhece. Já conhece. Mas vocês não conhecem, talvez. E sempre acompanhado do nosso café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores. Para você que aprecia um bom café. E se não aprecia um bom café, passe a apreciar. Vem aqui tomar um café Govone. Para de tomar carvão aí pela rua. É isso aí. E se você precisa de marketing aí para tua empresa, pensar uma estratégia nas redes sociais, chama a Naju da Naju Media. A Naju que faz o nosso marketing aqui da Store Talks e da Store no geral. Se você ver nossa rede lá, tudo um vídeo bem produzido, o que estraga é o Felipe. Mas a Naju, ela bolou uma estratégia específica para o Store Talks, a gente precisava alavancar a rede, e cada empresa tem o seu objetivo e ela vai entender esse objetivo. É vender mais? É conseguir seguidores? Qual a sua estratégia? Ela vai te ajudar a pensar isso. E quando a gente fala em móveis para escritório e ambientes corporativos, VF Móveis, a melhor loja de móveis corporativos aqui de Piracicaba. A VF não é só uma vendedora de cadeira, você chega lá e compra e sai andando. A VF, ela pensa o teu espaço, ela te ajuda a pensar, atendendo normas de RH, normas de ergonomia. Quase não saiu. Quase não sai essas palavras difíceis que eu tenho que inventar na hora. Mas é isso aí, o Vinícius da VF Móveis já veio aqui, tem um episódio aqui no canal com ele. Excelente empresário, uma história bem bacana também para conhecer. E as cadeiras são boas, ó. Tô aqui já faz um tempo e ela tá me aguentando. Aguentando. Tô tentando emagrecer, mas... Boa. Isso aí. E se você está vendo um QR Code na sua tela, é porque dia 21 vai acontecer a Rota Natalina, um especial da Rota Cervejeira, um passeio turístico em Piracicaba por algumas das cervejarias artesanais que temos aqui na cidade, um polo de cervejarias artesanais. Então, entre em contato, acesse o QR Code, o link está na descrição, adquira já o seu ingresso para participar. Já estamos no segundo lote de vendas, estamos não, né? O Marcelinho que organiza. Já está no segundo lote de vendas, porque o primeiro já encerrou. Aproveita, não perca a chance. Dia 21 vão ter vários brindes sendo sorteados para você que vai participar lá. Rota Natalina. A gente vai, Felipe? Estou esperando sua confirmação. Eu estou esperando minha esposa, então. Então não vai. Então não vai. A esposa dele falou que ele não quer ir. Minha esposa falou que eu não quero. Já viu aquele videozinho no WhatsApp? Viu? Eu não vou jogar bola hoje. É mentira, minha mãe que não deixou. É bem por aí. Bom, e hoje estamos aqui com, primeiramente, José Augusto, da FCT Consultoria. E o convidado que tinha sido convidado para o episódio, mas o Zé, como é da área... Eu só apareci. Zé, vem junto porque a gente vai precisar do seu suporte, Zé. Tá bom. Bacana. Dá uma base pra Júlio gente. Góes, da K2 Sistemas Inteligentes e JG Consultoria. Isso aí. Júlio, obrigado pela sua disponibilidade. Zé, obrigado pela sua disponibilidade de última hora. É isso aí. Salvou nós aqui. Boa. Bater um papo. Afinal, é um tema que o Zé entende. A gente é só parpiteiro de plantão aqui. Exatamente. E queremos conhecer aí um pouco mais desse segmento e a história de empreendedorismo aí. Eu agradeço a oportunidade, né, a gente fazer esse bate-papo aqui descontraído, né? Tive a oportunidade de conhecer o Zé e a gente já trocou aqui dos bastidores bastante experiência, né? Troca de informações e tal. Falamos sobre a parte tecnológica, né, do conhecimento eletrônico, que ainda é um desafio enorme, né, nas nossas operações. E a gente falar um pouco também sobre a K2, a plataforma da K2, uma empresa aqui de Piracicaba, né, que nova, recém, né, estreando aí no mercado. Mas a gente tem bastante coisa aí bacana para compartilhar com vocês, também escutar vocês, fazer as perguntas, interagir com o público também. Essa é a nossa mande suas perguntas aí pra gente, que a gente vai fazer na mesa aqui e bota fogo neles aqui. Especialista tem aqui hoje, hein? Pulo Botafogo. Botafogo. Pulo Botafogo. Botafogo conseguiu tomar 3-0. Que vergonha. 3-0 foi. 3-0. Foi. Triste, mas pelo menos eles chegaram lá, né? Júlio, conta pra gente um pouco da JG, a consultoria, o que você entrega para o transportador hoje como serviço, como parceria, o que você traz para as empresas que buscam seus serviços? Então, Cleito, assim, primeiro falar um pouco da minha trajetória, né? Eu
vim, né, de uma grande empresa do setor de combustíveis, né? Atuei muito nessa área de transportes, também atuei recentemente uma grande empresa de transporte, uma transportadora, no caso foi a Transjordano. Trabalhei durante quase 25 anos na Raizen, né? Mas a Raizen tem 14 anos, não, mas tem uma história que... Pré-Raizen, né? Exatamente, da ESSO, Brasileira de Petróleo, né? Do Tigre. Eu não tem nada a ver, há um tempo atrás fiz uma tatuagem, né, com o Tigre, todo mundo assim, porque o cara é da ESSO e tal, agora você vai ter que fazer a concha da Shell e tal. Enfim, nesse ritmo... Aí vai fazer o símbolo da Cosan também e tal. O cara virou uma propaganda ambulante. Propaganda, né? Foi. Então, mas enfim, aí a gente foi uma experiência bastante enriquecedora na área de transporte, porque toda essa minha trajetória, praticamente 20 anos dedicado ao transporte, né? Então a gente aprendeu desde a frota própria, trabalhando diretamente ali com a frota própria na época da ESSO, né? Fazendo toda a parte de entrega na região metropolitana de São Paulo, passando ali pela junção a compra da Cosan, a Cosan comprando a ESSO, né? A gente fez aí um ano de transição também. E depois a Joint Venture com a Cosan e a Shell, né? Então a minha última passagem foi essa. E minha penúltima passagem, né, no setor de transporte, trabalhei muito com a parte de tecnologia, né? A gente iniciou uma boa jornada inserindo que a gente chamava de CCO Safety, né? Então, Centro de Controle Operacional para Segurança Rodoviária. E foi toda uma jornada de implantação e aprimoramento da tecnologia, um aprendizado também. A gente está falando, né, Zé? Um pouco sobre a questão da fadiga, né? As câmeras de fadiga e, o desafio, o que é a câmera, o sensor de fadiga e tal. Enfim, a gente teve que aprender também. A gente aprendeu, de certa forma, num momento bastante difícil, que foi no auge da pandemia, né? E a gente tudo online, fazendo e tal. E a gente precisando instalar esses recursos para poder, de alguma forma, aprimorar e buscar mais segurança na operação, né? Mas a gente vai contar um pouco também sobre essa trajetória e, respondendo a tua pergunta, né, o que a K2 hoje oferece. A K2 é uma empresa de sistemas inteligentes. E por que a gente chama de sistemas inteligentes? Justamente que, às vezes, a questão da tecnologia está tão já enraizada, de certa forma, que o pessoal acaba dando Ctrl+C ou Ctrl+V de forma automática e não fazendo uma análise no contexto como um todo, né? E a K2 veio com essa proposta, né? E a K2, ela nasceu, né, de uma ideia, fazendo ali a alusão à segunda maior montanha do mundo, né? É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Falei, K2 tem alguma coisa a ver ali com o Monte K2. Exatamente. E o que ela representa, né? Apesar dela ser a segunda montanha mais desafiadora, mais difícil e a segunda em altura, ela de fato é a primeira, né? Estou fazendo uma correção, ela é a primeira a ser a mais difícil, né? Mais difícil, mas vamos dizer, de ter um desafio muito maior, né, por todas as adversidades que circundam essa montanha. E aí, só que a gente colocou o conceito, né? Para você atingir o topo, você precisa, primeiro, um baita de um planejamento, né? Sim. Baita de um planejamento, você não pode abrir mão do planejamento, fazer todo uma análise, né? Um trabalho que não é um trabalho de um dia para o outro, né? Treinamento também, capacitação. Buscar produtividade, quando você chega na produtividade, você ser mais econômico, ser do oxigênio e tal, mais eficiente, exatamente. A parte da base, né, a sustentabilidade, ela é fundamental nesse trabalho, para a gente poder, e claro, não tem como você abrir mão da tecnologia, né? Tecnologia e segurança, então é fundamental, mas principalmente a questão da tecnologia, ela é forte também e ajuda também, seja no GPS, seja numa orientação, enfim. E é isso, então o conceito da K2, então a gente quer fornecer para o mercado soluções disruptivas, né? Sistemas inteligentes, fazer de fato as empresas pensarem e falar, poxa, eu instalei uma torre de controle voltada para a produtividade
e performance, mas ela não está me dando esse devido resultado, vamos auditar, né? Vamos tentar entender um pouco melhor, explorar mais isso, né? Esse nicho, o que está acontecendo e tal, e também fornecer soluções, né? Que possam, de alguma forma, juntar produtividade, juntar sustentabilidade, unificar a tecnologia e, claro, também, por que não, a segurança. Eu não sou do setor de transportes, então eu vou fazer umas perguntas bem de leigo aqui. Quando você fala de sistema, na minha mente vem um sistema, tipo um sistema de computador, um ERP, alguma coisa assim. Mas eu imagino que tenha muito mais por trás disso aí quando você fala de K2, sistemas inteligentes. Fábio, exatamente isso. A gente, primeiro, uma análise, né, do cenário que a empresa contratante, no caso, ou um embarcador, né, ou mesmo a questão do transportador, o que ele espera, por exemplo... O embarcador, quem que é? O embarcador é o contratante do transportador, né, é o dono da carga. Então, e quando você busca, fala, mas qual é as necessidades, né, que não estão acontecendo, ou as expectativas naquele contrato com uma empresa de tecnologia e tal, acabou não acontecendo. E aí a gente faz uma aferição de todo esse processo também, isso é interessante. A questão da própria tecnologia embarcada, e quando a gente fala de tecnologia embarcada, telemetria... Tem um monte de coisa. Muito, a gente brinca, né? A gente brincava que era uma árvore de Natal, né? A gente tinha, só faltavam as bolinhas lá e tal, mas era algo muito nesse sentido. E a gente também, por que não simplificar, né? Por que não deixar o processo mais coeso e o resultado, né? Principalmente... Então às vezes você tem um sistema de telemetria de um fornecedor, você tem um sistema de câmera de outro, sensor de fadiga de outro. Rastreamento. Rastreamento. E o principal, como que o motorista se vê em tudo isso, né? A gente toma muito cuidado, né? E a gente coloca assim um tríade, né? Dentro desse processo como um todo, Fábio. Você tem a questão da tecnologia, né? E a tecnologia por si só não vai trazer resultado, é fato. Você tem o aspecto da gestão, que ela é fundamental, né, para você conseguir ter pessoas trabalhadas. E aí você acabou falando da terceira, que é justamente pessoas, humanização, né? Sair do automático, Então, esse tríade, tecnologia, gestão e humanização, tem até uma foto curiosa que eu compartilhei aqui com o Cleiton, que é o que... Joga na tela aí. Vamos pegar ela aqui rapidinho. Na verdade, você tem um monte de dados que precisam ser trabalhados, consolidar aquilo, avaliados. Você tem que extrair as informações. Eu peguei. Opa, bacana. Eu peguei essa imagem. Peraí, eu acho que voltou a imagem aqui. O Cleiton está com dificuldade de usar tecnologia. É muita tecnologia. Ele não muita tecnologia. Mas olha que foto interessante, né? E essa. O que é esse equipamento? Esse aí é o que a gente chama de computador de bordo, né? Onde o motorista, ao entrar no veículo, a gente chama de macro, né? Ele coloca os códigos para enviar os sinais para a central e fazer o acompanhamento desse condutor, né? E no aspecto de jornada, no aspecto de cumprimento, né, parada de descanso, é um componente também, né? É um componente que, de certa forma, ela ajuda o motorista, contribui o motorista para a segurança. Só que dependendo da forma como que é tratado isso, o motorista ele acaba enxergando isso como um dedo duro, né? E que não é o objetivo. O problema que nós estamos tendo com a questão das câmeras de policial no estado de São Paulo se adequa aí no motorista. Isso mesmo, Fábio. Então, o nosso trabalho tá feito também... o corte, Luquinhas. O nosso trabalho de humanização, ele passa por isso também, dessa parte de orientação que você bem falou, Fábio. Como que o motorista, como que você trabalha o motorista e fazer com que ele enxergue isso de forma positiva e não como um dedo duro, algo que vai prejudicá-lo. Temos vários exemplos, a gente vai falar também sobre como que as câmeras contribuíram, de certa forma, para o condutor, né, em situações onde ele está ali sozinho na estrada, numa situação de acidente, por exemplo, ou quase acidente,
de que ele, e aí a câmera foi fundamental para poder comprovar a não culpa, né, desse motorista, exatamente. Esses equipamentos, eles são legislação ou não é uma medida extra de segurança? Uma medida perfeito, Cleiton. Então, eu imagino que quem utilize sejam as grandes transportadoras, são aquele grandes independente, esquece. com apoio também de grandes embarcadores também, né, focados aí na segurança, e também não é só nessa questão da segurança. Você também tem a questão até do próprio seguro, né? Do próprio também, que acabam colocando dentro do próprio PGR a necessidade. Exatamente, bem lembrado. Igual um carro, você põe um rastreador no seu carro, o seguro fica mais barato também, né? Isso, bem lembrado. Mas também no aspecto de produtividade, de performance, né? Você fazendo esse acompanhamento, verificando que a rota tem de alguma anomalia, ou podendo melhorar, né, a fluidez de determinado trecho, ou você conseguir. Então, esses tipos de acompanhamento e essas informações alimentam a torre, né, para trabalhar em mais dados e pelo histórico e você conseguir ser mais produtivo, ter uma performance. O nosso desafio hoje é a gente também conseguir equalizar, né, e balancear a produtividade com a segurança, né? Não adianta também você ter o ponto da segurança ser extremamente importante, mas não pode travar a entrega, né? Travar a entrega, travar o processo. Esse tipo de equipamento, ele faz monitoramento em tempo real com a central? Faz em tempo real, online. Assim, ainda tem uma parte que é um sistema não, principalmente a questão da câmera, né, do DVR, já as telemetrias praticamente 100% online, mas a questão das câmeras, né, tem muitas ainda com um delay ou com um cartão, né, então fica um cartão de memória. São dados mais pesados também, não é tão simples fazer essa transmissão. Mas está tendo uma evolução muito positiva, né, no sentido de que as câmeras elas já estão indo para um formato online de automático. O sensor de fadiga já é um exemplo. A gente também tem dentro de toda essa jornada, eu vou falar de vários parceiros aqui, né, que a gente construiu essa jornada juntos, né, vem construindo essa jornada juntos. Um grande parceiro, por exemplo, a Medinet, né, que ela se especializou em medicina do sono, né, e ela desenvolveu uma torre de fadiga, né. E o que é uma torre de fadiga? Então, ela recebe os sinais dos sensores de fadiga para a central, que fica monitorando e fica calibrando e aferindo se o estado do motorista é de fato um estado de perda de atenção, sonolência, cansaço. Também depressão, né? Temos situações também. Então, quando a gente chama o equipamento, Fábio, de sensor de fadiga, ele é muito mais amplo, né? Porque existem situações também, você imagina, de repente o motorista recebeu uma notícia, uma tragédia na família e tal, e ele tem que se locomover, a gente está falando de produtos perigosos, né? A cabeça do motorista. Então, se você não tiver uma sensibilidade nesse sentido de conseguir captar isso e estar acompanhando como se fosse de fato um anjo da guarda, né, para o motorista, você pode tornar o processo extremamente automático, e num processo automático o risco associado, enfim. Então, a Medinet é um exemplo no sentido de humanização, né, de trabalhar a humanização, que é essa torre de fadiga contribuindo com o condutor. Uma curiosidade aleatória, hoje essa transmissão de informação, ela está online? Online, assim, eu digo, precisa de internet para isso? Precisa, assim, mas as empresas hoje já estão com 4G, 5G. Starlink, né? Vem forte para vocês. Vem forte também, né? Mas assim, mas são várias empresas que oferecem. A gente tem aí também, vinha fazendo trabalho de homologação dessas tecnologias, né? Na época que eu atuava lá no CCO da Raizen. Mas o que a gente percebe é uma evolução dessa parte, principalmente do sinal, porque tem ainda zonas locais, de sombras, né, os locais, e aí a perda de sinal e tal. Às vezes a perda de sinal é momentânea, ela acaba depois sendo realimentada, né? Mas tem situações também que falhas do equipamento, e aí existe também hoje as empresas também que fornecem essa tecnologia estão tomando muito cuidado com a questão do robô de saúde, né? O que é o robô de saúde? É saber como está o funcionamento da tecnologia, porque não adianta nada você investir numa tecnologia, né, investir recurso, e quando ela mais precisa, ela não está em funcionamento.
Então, antes de o motorista iniciar essa viagem, já tem lá um protocolo, né, que muitas empresas já vêm aplicando, as empresas de transporte, para se certificar que 100% do equipamento que está sendo utilizado na estrada realmente esteja em pleno funcionamento. Você comentou desse sistema de monitoramento de fadiga. Como que é isso? É 100% só via câmera ou ele tem algum equipamento sensor no corpo? Existe essa possibilidade, mas a gente não... Smartband, alguma coisa assim? Existe isso, mas a gente não opera, né? Então, nesse modelo. Nesse modelo. O que pega na questão da operação, né, é o próprio sensor, né, que fica na cabine, fica focado. É tipo uma câmera, né? É tipo uma câmera, né? E aí ela acaba capturando as imagens do condutor, mas o principal é a parametrização, o equilíbrio. Eu estava falando mais cedo com o Zé, né? Porque até a gente estava falando, né, sobre as características pessoais, né? Nosso olho mais puxado e tal. Eu brincava, né? Quando às vezes tinha as reuniões de segurança e quando tinha teleconferência, aí o pessoal passava mensagem lá para mim, acorda aí e tal. Mas, pô, sua cara mesmo. Aqui, entendeu? Então, é um processo de calibração. Você não pode dirigir um caminhão. Não pode. Então, pô, senão ia ligar e ia disparar. Então, Cleiton, respondendo a tua pergunta, ele é um processo extremamente... tem um resultado muito positivo, desde que ele seja muito bem calibrado. Felipão, isso é muito complexo, né? Muito. Porque a chance de um erro de calibração prejudicar todo o processo. Exatamente. Nesse processo de calibração, por exemplo, já há algum tempo tem a lei do motorista que você tem um limite diário, tá? Perfeito. E você tem lá, dentro do limite diário, você tem o limite do limite. Perfeito. Tá? Nesse caso, ele entra numa calibração e o pessoal desse monitoramento tem alguma ação quando exceder esse tempo ou não? Cara, excelente pergunta, Zé. Excelente pergunta. E aí entra na questão da telemetria do teclado, né? Porque o teclado ele ajuda a garantir o cumprimento da 13103, né? Na lei do motorista cumprindo a jornada, inclusive a garantia do descanso ininterrupto, né? E eles trabalham, são complementos, perfeito? A telemetria ajuda, né, no cumprimento rigoroso da jornada, né, e aí tem todo um trabalho de planejamento da viagem, para ver se a viagem realmente contempla a questão do uso da jornada do motorista. Às vezes tem, por causa de um acidente ou do percurso, um trânsito lento, algo nesse sentido que vai comprometer a chegada, um recálculo da chegada, mas nunca abrindo mão do cumprimento da jornada, da lei. E o sensor de fadiga, como falei, ele acaba sendo um agente de identificação. Por quê? Mesmo que ele esteja trabalhando cumprindo a jornada, né, ter feito o descanso adequado, teoricamente, mas a gente não sabe como foi a noite do motorista, não sabe como que foi de fato o descanso dele, né? E por mais que ele tenha lá toda aquela grade respeitada de descanso, o sensor vem a, de repente, acusar algo que ele de fato não descansou adequadamente e poderia vir a cochilar. O que é essa lei do motorista, né? É a jornada, é o cumprimento da jornada. É o controle de jornada. Então... Hoje a gente tem até... Em grandes distâncias, geralmente os transportadores adotaram, você faz uma primeira movimentação, aí faz a troca do motorista, o veículo não para, né? Você tem essa questão de faz a troca do motorista e segue viagem. Nesse caso, ele entra todo dentro do processo de calibração, porque o veículo não vai parar, mas você faz a troca do motorista. Exatamente. Aí vem o equilíbrio, produtividade e segurança, Zé. O veículo ele não tem que parar, a não ser por questões de manutenção e tal, enfim. O veículo não tem que parar. O que tem que parar de forma rigorosa é o motorista. E aí vem aí um exemplo, né, muito bem sucedido, que foi um pátio de triagem, né,
a Raizen, com a parceria com uma empresa chamada, com a empresa com a qual eu trabalhei também, que foi a Transjordano, né? A Transjordano criou a GarageLog, né? E o que é a GarageLog? É um pátio de triagem para as operações de exportação de etanol, exportação e importação de derivados. E lá, o motorista ele tem um local adequado para descanso, um restaurante, tem toda uma infraestrutura que favorece o motorista e também a troca do motorista, né? A troca para que a operação possa fluir durante a madrugada, né? Na descarga nos terminais portuários, né? Então, e aí você tem um giro maior da frota e só é possível com essa estrutura, né, que permita que o motorista faça. Mas esse pátio é exclusivo da Transjordano? Não, ele é da Transjordano em parceria com a Raizen. Né? Então, mas aí só a Transjordano. Só a operação da Raizen. Exatamente, exatamente. Então é um case bastante interessante que equilibra segurança e produtividade, né? E outras empresas também já vêm, né, desenvolvendo a própria iniciativa, né, algumas iniciativas do governo, parcerias público-privada, né, vem também tendo uma sensibilidade, uma preocupação em desenvolver pátios de triagem por vários locais no Brasil, né, chamam-se de PPD, né, ponto de parada de descanso, né, para oferecer uma estrutura melhor e tal, porque não adianta nada você fornecer toda a tecnologia que a gente brinca, né? Tecnologia da NASA, sendo que você não garante o bem-estar do motorista. O bem-estar, o descanso. E hoje o Brasil, assim, o motorista é uma peça-chave, né, no transporte. Senão, a greve dos caminhoneiros que aconteceu lá atrás, teve todo aquele problema com combustível, mostrou que se eles baterem o pé, meu amigo, para o país. É isso, Cleito. E assim, uma preocupação genuína, né? Todo mundo fala de tecnologia, equipamentos cada vez mais sofisticados, operações, mas vamos continuar por muito tempo junto com o motorista, Sim, fato. Né? E aí a preocupação, né, de levar fornecer uma melhor infraestrutura para o motorista, buscar que ele tenha lá umas condições mais adequadas de descanso, né? Enfim, então, mais um exemplo, né? Não adianta nada, volto a dizer, ele ter todo esse aparato de segurança e aí ele para no posto, e um posto barulhento, um posto que ele não consegue parar o veículo, não descansa, enfim. Cara, então eu acho que essa questão dos pontos de parada é um ponto bastante importante e eu acho que vai vir Esses pontos de parada é a concessionária que cuida? Depende, Fábio, depende. Pode ter também com a própria concessionária, né? A gente já vem vendo algumas movimentações, ainda está muito aquém, tá? Mas também iniciativas privadas também, de empresas, né? Interessante, é um mercado. É um mercado bastante promissor, eu posso certificar isso, né? Quando você fala sobre operações portuárias, você fala sobre operações ferroviárias também, né? O nosso país é imenso nessa parte logística, né? E carece muito de infraestrutura. Eu tenho dois pátios lá também em Suape, né? Inclusive acho que estão assistindo aqui o pessoal da Elog e da Sulog, né? Que lá em Recife, né, em Porto Suape, cara, é um trabalho também de oferecer uma melhor condição para o motorista, um descanso e tal, uma estrutura. O motorista fica lá, fica aguardando a sua vez de entrar para o porto, descarregar ou carregar, mas tem um local adequado, não fica ermo, né, em torno do porto e tal. Então, acho que são iniciativas assim, bastante positivas, né? Que a gente vem acompanhando e, de alguma forma, com a nossa experiência também vem compartilhando e tal, e querendo mudar esse cenário. É um pouquinho, mas a gente sabe que vai chegar lá. Você comentou... Eles estão construindo um ponto de parada aqui em São Pedro, né? São Pedro? Indo para Santa Maria da Serra. Uhum. E acho que tem também aqui lá em Anguera também. Na Anguera tem um trecho grande. Teve espaço grande. Teve um recente em Anguera ou na Washington? Na Washington Luiz. E também na Dutra, né, próximo de Pindamonhangaba. Então, um espaço gigantesco.
e também assim apoiado pelas concessionárias, assim, público-privado. Eu acho que a parte pública também, eu acho que ela está fazendo a parte dela. Está fazendo assim, que eu acho que mesmo ela colocando adotando algumas regulamentações, algumas medidas, né, alguns editais que possam, para que o empresário entenda aquilo ali, vou entrar nisso, vou querer investir, né? Porque tem várias oportunidades de exploração de negócio nesse, né? Não só oferecer o descanso adequado, uma infraestrutura melhor para o motorista, mas também sublocar o espaço, né? Como se fosse um grande condomínio logístico. Tem também a questão da venda do diesel, a comercialização. Enfim, é um negócio bastante interessante. Tá? Às vezes integrar um porto seco, alguma coisa seco, assim. Isso. O daqui fechou, né? Sim. Da onde? Tinha um aqui, do lado de Santa Bárbara, né? Tinha em Limeira, tem. Não, tinha um espaço ali que o pessoal armazenava os containers ali, não tem mais. Do lado de Santa Bárbara. Aí. Vou passar aquele videozinho que você mandou para mim. Boa, Cleiton, que fala sobre segurança, isso aí. Boa. Deixa eu só ver. Peraí. Presta atenção nesse vídeo, gente. A gente já assistiu aqui, é muito, muito bacana. Esse é o primeiro. É rápido, não saia daí. Em um país de estradas e desafios, os motoristas por trás do volante se transformam nos heróis da estrada. Eles esperam o inesperado e usam seus superpoderes de atenção e precaução. Os heróis do volante combatem, com os hábitos da direção segura, os vilões da estrada, aqueles que insistem em quebrar as regras. Eles estão sempre prontos para defender as rodovias contra o terrível sem cinto, sempre fazendo uso do cinto de segurança. Eles combatem o temível coladão, mantendo distância segura dos outros veículos. Enfrentam diariamente o selo louco, usando seu poder de atenção total ao dirigir. Nunca se deixa bater pelo Dr. Soneca. E respeitam os limites de velocidade para derrotar o pé na tábua. Todo grande herói da estrada diz sim para a vida e a direção segura é o seu lema. Com seus poderes, eles salvam vidas na estrada. Seus grandes aliados são as câmeras de segurança que trazem tranquilidade e confiança para essa jornada. E depois de cada missão, seu maior prêmio é poder voltar para casa como o herói da família. Parabéns, motorista! Todos os dias você sai de casa e luta pela vida nas estradas. Obrigado por realizar seu trabalho com dedicação, consciência e respeito aos hábitos da direção segura. Você é o herói da estrada. Muito legal esse vídeo, Júlio. É interessante porque, primeiro que faltou um detalhe aí muito importante, né? É o ultrapassagem proibida. Ultrapassagem proibida. Ficou faltando esse aí. No outro vídeo vai mostrar. Mas é interessante porque esses caras têm uma responsabilidade do caramba. Exatamente. Não é só o trânsito em si, a carga que ele está levando às vezes é uma carga perigosa. Se ele causa um acidente, pode, sei lá, ser material explosivo, contaminante, qualquer outra coisa assim. Então os caras têm que ser realmente muito atentos. Fábio, é exatamente isso. E aí quando a gente fala lá sobre sistemas inteligentes, né? Você associar a tecnologia, a parte humana, né? Porque ali a gente queria dar um ênfase, tecnologia a gente queria dar um ênfase na época, muito para a família, né? Principalmente para as crianças, e aí entra também de despertar neles. Você vê a molecadinha muito fissurada em heróis, né? Aqueles heróis fictícios, né? Tanto que vocês fizeram tipo quadrinho. Exatamente, né? com esse objetivo justamente de associar, né, a imagem do motorista de um herói de verdade. E aí onde entra a tecnologia, né? A tecnologia para evidenciar, né? Através de pelo treinamento, pela conscientização, pelas regras de segurança, pelo todo o equipamento, os equipamentos embarcados conseguem evidenciar, né, situações em que, se ele não tivesse tido uma ação preventiva, o acidente teria acontecido. E aí ele salva a vida. Então, quando você passa isso para um filho, né, e ele tem um orgulho de olhar para o pai e falar, caramba, esse pai é meu herói, e eu vou querer, quem sabe, seguir o caminho essa carreira. Até porque
a responsabilidade não é só, não que não seja limitado, né? Não é só o trânsito, como você falou, não é só a vida, porque o produto perigoso é meio ambiente, é todo um transtorno. Um acidente com um caminhão, ele faz assim, ele prejudica muita gente. Tudo. 360. Assim, o Fábio colocou, né, que é uma responsabilidade. Claro que quem transporta carga seca também tem o seu peso de responsabilidade, mas sobre vários degraus, né? Quando você fala de produto perigoso. Tanto que para transportar produto perigoso tem legislações específicas. E o motorista também tem que estar específica, treinamento, MOP, um exemplo. Né? Mas é uma reciclagem, Fábio, é um trabalho contínuo, né? Então, e cada vez, voltando lá ao ponto, né, dessa evolução da tecnologia, com um trabalho desse, e aí você faz uma comparação lá da tornozeleira, né? Opa, peraí, cara, essa câmera está me ajudando, está me favorecendo positivamente, né? A gente já teve algumas situações onde que o motorista foi extremamente acusado, né, de ter cometido ou ser responsável por aquele acidente, e que se não fosse a câmera, não seria uma outra forma de comprovar, né, a inocência desse condutor. Então, é importante, vou dizer, é um aliado, né, não só no aspecto da segurança em si, mas também um aspecto de defesa. Porque é o que eu falei, né? Cai na mesma situação do policial que hoje está se discutindo a questão da câmera. Se o cara não tem uma prova e quer queira, quer não, assim como o policial, o motorista de caminhão, ele é muito atacado. Os caras são imprudentes, tem uma imagem negativa, toma rebite, faz as barbaridades, ultrapassagem perigosa, empurra carro, né? Tem essa visão, mas é lógico que não são todos, cara. A gente, né, como população, a gente tende a generalizar, né? Você pega um e estereotipa para todo mundo. Cara, um cara que trabalha numa companhia grande dessa, se ele não for muito sério, ele compromete o emprego dele. Então o monitoramento vai trazer isso. É isso. E aí a profissionalização, né? Esse trabalho é um trabalho de conscientização, de demonstração, né, para a gente poder elevar realmente o nível, né? E o profissional é isso, o motorista, né, o profissional do volante, ele tem N responsabilidade. E aí, se você só injeta toda a sua energia apenas na tecnologia e, né, esquecer todo o ser humano por trás disso, aí você acaba aqui caindo em descrédito todo esse trabalho. Outro ponto também interessante é que a gente percebe, né, todo esse processo que vem sendo desenvolvido e evoluindo, é a questão das mulheres no volante, né? Então, a gente percebe também uma movimentação muito positiva, né, pelas próprias empresas que vêm incentivando as mulheres, né, a prática de mulheres, a formação. A FABET, por exemplo, é uma instituição, né, bastante conhecida no setor logístico, que fica em Mairink, e ela forma motoristas mulheres, né? Muitas empresas até investem, né, depois que ela tira a carta, no aprimoramento dessas profissionais. E aí a gente vê, sim, ainda está bem no início, mas a gente já vê uma movimentação. Tem um número estimado aí de percentual de mulheres como motorista? Fábio, eu confesso que eu não tenho esse percentual, né? Mas ainda tem uma jornada muito extensa da expectativa mesmo delas ocuparem esses cargos. Mas o que eu posso te assegurar é que, comparado a 5, 10 anos atrás, também infinitamente mais. Exatamente. E não, desculpa, não só a mulher no volante, né, mas também ocupando cadeiras importantes no setor logístico. Isso é interessante também. Eu, quando estava na antiga Cosan, tinha uma mulher só que carregava álcool com a gente lá. E era surreal, assim, era uma das melhores motoristas que tinha. Muito... É um preconceito, mas muito mais responsável, né? Tipo, a turma tinha a imagem de... O preconceito mesmo, o machismo, de falar, não, mulher não sabe dirigir. Mas ela, no volante, meu amigo, ela
Ela fazia aquele bitrem ali, eu falei, caraca, surreal. É isso. Fazia o que você não faz com o seu carro. Bom, eu nem estaciono meu carro. Vamos dizer que o Cleiton é barbeiro. Mas o outro ponto, também voltando ali atrás, é a importância também desses PPDs para oferecer uma estrutura também para atender as mulheres, né? Por que não? Sim, porque aí é uma dinâmica diferente, né? Os pontos tem que... mas dá perfeitamente, né? Então, despertar nas empresas, na própria parte pública, né? De também olhar diferente. Não adianta só incentivar a mulher a colocar. Você também tem que dar estrutura. Tem que dar a base. Exato, é isso aí. O Lúcio da Transbrotense está mandando um abraço para você. Olha aí, ó. Lúcio. Obrigado, Lúcio. Um abração aí, para toda a família Transbrotense. Parabéns também, eles tiveram uma auditoria recente aí da Raizen, foram muito bem. Falei com o Samuel recentemente, manda um abraço aí também para todo o time do Transbrotense, tem um carinho enorme por eles aí. Legal. Obrigado aí por nos acompanhar. Deixa eu passar aquele outro vídeo também, que pra gente depois passar para falar um pouco de sustentabilidade. Boa. Então vamos, aquele outro vídeo de segurança, né, também no volante. Esse vídeo eu achei fantástico. Oi, eu sou você do futuro e venho aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Isso é muito bom. Tem muito motorista assim mesmo, viu? É isso aí. Felipe. Felipe, o que mostra esse vídeo, né? Primeiro, você vê ali o anjo da guarda, né, orientando ali o motorista, dando as dicas para ele, mostrando ele lá na frente, né, e os riscos. E aí falou também sobre a ultrapassagem, no final ali a ultrapassagem. E aí a gente remete à questão da tecnologia embarcada, né? Olha que interessante, a tecnologia de embarcada de certa forma faz esse papel, né? O papel ali dos alertas, das orientações, olha, da conscientização, o próprio sensor de fadiga, né? Aponta isso. Tem outras tecnologias, por exemplo, que instaladas, né? E a inteligência artificial, por exemplo, o motorista entrar sem travar o cinto, ou manusear o celular enquanto dirige, ou o que a gente chama de objeto solto, apesar de que era uma cerveja, mas a gente entende ali como um objeto solto também, que acaba distraindo, né? E essa inteligência artificial ela acaba captando essa imagem, congelando essa imagem e serve para uma orientação para o condutor, né? Então, assim, é muito interessante, por isso que eu quis passar esse vídeo, para justamente fazer uma junção ali sobre o que é a tecnologia embarcada, né, hoje. Você falou inteligência artificial, então já está presente dentro dos seus processos o uso de IA? Sim, não, o próprio sensor de fadiga é isso, né? Uma IA, né? Uma IA. Esses outros recursos, né, que são parametrizados para captar imagens, né, e seja do uso, né, do manuseio, tirar a mão do volante, né, então é uma questão de direção defensiva, enfim, então esses recursos que acabam gravando, né, essas atitudes, elas ajudam a uma orientação e um reforço sobre a forma de dirigir de forma mais adequada, mais correta, mais segura. Entendi, muito bom.
Julião, outra coisa que você comentou comigo, a gente estava conversando lá embaixo, que é a questão da sustentabilidade. O que você faz para as transportadoras nessa questão? O que você leva para os... O que as transportadoras, inclusive, pensam sobre essa questão? Porque tem muitos fatores envolvidos, né? De certa forma, é um assunto que vem pegando força, né? E muito ali também ligado ao ESG. E a parte de sustentabilidade, a K2, ela nasceu, como eu te disse também, muito no pilar ali de sustentabilidade. E aí nós falamos, poxa, buscar uma empresa genuína, né, buscar uma parceira genuína e que possa complementar e oferecer ao mercado soluções que ajudem o transportador nessa pegada de sustentabilidade. Então, quero inclusive aproveitar aqui e mandar um grande abraço para todo o pessoal da Carboflix, né, o meu amigo Teres, que é o CEO. Inclusive, semana retrasada tivemos um grande evento na Ambipar de sustentabilidade e eles são responsáveis pela empresa Carboflix, né? E uma das atividades da Carboflix é um trabalho de descarbonização de motores de veículos pesados. Então, de onde que eles são? Eles são de Natal, né, e trouxeram essa tecnologia, né, praticaram, na verdade, praticamente inauguraram, né, aqui em São Paulo, foi no evento na sede da Ambipar, aqui em Nova Odessa. E tivemos uma concentração enorme de veículos, né, que fizeram essa descarbonização, esse trabalho, que nada mais é um reagente dentro que vai no motor, fazendo toda a limpeza, né, daquela borra que forma, principalmente pelo uso... O carbono mesmo, né? O carbono, pelo uso do biodiesel e tal, e depois de feito esse trabalho, acaba reduzindo ou eliminando a emissão de particulados, né? Além de contribuir para o melhor consumo do diesel. Isso que é o mais interessante, que acaba batendo na economia. Não adianta nada você fazer todo um cartaz e fazer um trabalho nesse sentido. Provavelmente também aumenta a vida útil do equipamento. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, onde que entra essa parceria conosco, né? Com a K2 e a Carboflix? Na questão do acompanhamento pós-evento, né? Pós-tratativo, pós-descarbonização. Então, a gente, através da telemetria, através da tecnologia embarcada, a gente faz o acompanhamento, né, durante um determinado período daquela frota e a gente acaba emitindo certificados, claro, certificados validados pela própria Carboflix, pelas empresas que os contrataram. E aí, né, a questão da quilometragem, se houve um maior rendimento do motor, se houve um menor consumo do diesel em determinado trecho, a gente compara o tempo percorrido, né, a distância percorrida versus o quanto que ele consumiu de diesel, né? Enfim, então é um trabalho novo, né? E respondendo, Cleiton, um trabalho novo, mas que a gente já vê um interesse bastante forte nesse sentido. E a gente quer promover, né, cada vez mais levar e formar essa parceria, uma delas, juntar a parte de sustentabilidade, despertar no empresário, mostrar, né, para o empresário os benefícios dessa cadeia de sustentabilidade, que não é só isso, né? Tem vários outros, né? Desde uma montagem de uma filial buscando recursos hídricos, mas voltados ali pelo meio ambiente, placas solares. E a gente faz esse trabalho, muitas vezes o empresário quer fazer e não sabe fazer. E aí entra empresas, como a gente tem uma parceira também, que é uma outra aqui de Campinas, a Rente, né? É uma empresa voltada para gestão, né? Gestão empresarial, desenvolvimento de projetos. Então, muitas vezes, o próprio transportador, ele não sabe como fazer e essa empresa o auxilia, né, nesse sentido e tal, enfim. Dá todo o suporte. Nessa parte de sustentabilidade, imagino que entre também os veículos a gás natural e elétrico. Tem, mas nós não atuamos ainda, né? Nós não temos nenhum cliente com esse perfil ainda, né? Estamos trabalhando, quem sabe aí, provavelmente está me escutando, mas enfim, quem sabe aí mais à frente. Álcool também entraria nisso? Existe? O álcool? Caminhões a álcool? Não nesse que eu tenho de conhecimento, não. Você tem, são veículos pequenos, pequenos, né? Exatamente. Então, assim... Você chegou a fazer um trabalho com questão de bateria, né, de carro elétrico, um estudo? De carro elétrico? Não, dos veículos, caminhões elétricos.
Não, Tinha a questão do... tem só a questão do lançamento lá que eu tinha participado, que é de veículos pesados. E esse projeto não andou mais no mercado? Não. Eu imagino que seja o mesmo problema do carro elétrico, né? O Brasil não tem uma estrutura para isso, um veículo desse carrega 1 tonelada de bateria, 1 ou 2, né? Descarte de bateria não é fácil, ponto de carregamento, tempo de carregamento. Né? O que fazer com essas baterias? Como que vai ser o descarte? Também. E assim, é justamente esse desafio, o Zé falou muito bem, né? O que fazer depois do uso. Mas em regiões metropolitanas, os VUCs, né, os veículos mais leves, né, vem tendo bons resultados, né? Mas quando você faz uma extensão territorial, né, viagens de longa distância e tal, aí se torna um processo muito mais complexo. Mas também a gente já percebe um advento muito interessante, né, a evolução interessante dos caminhões pesados movidos a gás natural. E eu acho que tem uns que vem sendo anunciado, os corredores verdes, né? Então são corredores que propiciam aí o transporte, né? E pontos de abastecimento. Exatamente. Os PPDs são um exemplo, né? Os PPDs, se você também não só no aspecto do abastecimento do diesel, fornecer também uma estrutura para um abastecimento de gás natural ou até mesmo uma recarga, né? É algo também interessante no aspecto de sustentabilidade. Até voltando nos PPDs, né? Eu viajo bastante, que meu trabalho basicamente é esse, a gente vê que em grandes postos sempre tem um ponto ali específico para o caminhão poder ter esse ponto de parada e descanso, que é um ponto privado, não é da concessionária, nada disso. Mas isso é muito fácil no estado de São Paulo, né? Você saiu daqui. Exatamente. Mas quantos pontos você tem em um posto? Como assim? Quantos pontos de abastecimento você tem? Não tenho ideia. Aí eu não presto atenção. Não, é a questão que eu estou comentando. Hoje você ainda tem essa grande dificuldade. Porque se você pegar grandes distâncias, tá? Você parando em um posto, quantos locais você tem para abastecer? Quantas vagas? Quantas vagas? Mas isso que é um outro fator que implica, né, numa parada adequada. Por quê? Porque é a questão do planejamento, né? Que você também, exatamente. Entra na questão do planejamento e no planejamento também a questão do abastecimento. Sim. Então, por exemplo, se você tem lá uma viagem programada para tal local e só que aquele posto ele vai parar, tem um preço do diesel fora do padrão, o que você vai fazer? Né? E aí esse lance dos PPDs é interessante. Por quê? Porque ele entra numa característica também, né? Também, não é somente isso, né? Mas também, que é uma característica de condomínio logístico, onde as empresas de transporte podem armazenar o produto lá. Então ela compra ela utiliza o seu diesel como se fosse uma filial. E aí, claro, se torna um processo mais econômico, né, um gasto menor, tá, uma rentabilidade melhor. Isso se fala de sustentabilidade, planejamento. Pô, aí eu participei de alguma coisa. Muito bom isso aí. Fazem condomínio, né? Exatamente isso, um condomínio logístico. E aí... Existe algum já em funcionamento? Existe, a própria Garage Log, só que claro... Não, mas assim, eu falo meio que aberto... Para novos parceiros? Olha, eu acredito, assim, não vou afirmar, tá? Eu precisava explorar um pouco mais, mas eu acho que o pessoal de Recife já pratica isso também, tá? Tanto a Elog como a Sulog. Mas depois aí o Evandro e o pessoal estão me escutando aí, depois eles podem mandar aqui no chat se manda aí. O Lúcio fez uma pergunta aqui sobre os caminhões elétricos que estão sendo lançados. Oferece algum risco no carregamento de produto perigoso? No meu caso, como motorista, carrego etanol. Oferece risco no carregamento? Perfeito. Lúcio, excelente pergunta, né? A gente chama assim que para você operar, né? A gente teve um desafio, por exemplo, carregar bateria, né? Então, carregar bateria através das placas solares ali embutidas no veículo, para ter uma autonomia maior e tal, enfim. E aí, quando fala sobre caminhões elétricos, de fato você tem que fazer todo um gerenciamento, né? O gerenciamento chama gerenciamento de mudança, incluindo todos os aspectos de segurança, principalmente na questão de intrinsecamente seguro, né? Então, testes e tal.
para poder ter a aprovação para operar dentro de uma plataforma nesse sentido. Então, assim, não é simplesmente você pegar um caminhão elétrico e você carregar e ir para uma plataforma de carregamento de combustível. Você tem que também fazer todo um gerenciamento, e aí são empresas especializadas que atuam e tal, com relatórios técnicos e tal, para que possa realmente validar e não oferecer um risco. Mas hoje já tem caminhão elétrico carregando, não? Não tenho esse conhecimento, eu acredito que não. Caminhão elétrico movido 100% a bateria, eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que tem a placa solar, né? Da placa solar para a recarga na bateria. E aí também foi feito todo um processo de gerenciamento de mudança, onde tiveram um aval. Agora, carros elétricos, caminhões elétricos, eu não tenho essa confirmação. Porque eu também não vi nada nesse sentido. Eu vou falar como palpiteiro aqui, mas eu acho que não faz diferença ser um caminhão elétrico ou um caminhão a combustível normal, diesel ou o próprio gás natural, oferecer perigo, porque os dois têm elétrica envolvida. O gás natural, sim, né, já temos, inclusive na própria frota que opera aí para esse grande embarcador, caminhões movidos a gás natural, né, e aí também passou por um processo de validação, de gerenciamento de risco, de análise e tal, mas já tem na questão do cavalo movimentado. Se for assim, você não pode ter combustível no seu equipamento, né? Porque você tem elétrica envolvida, apesar de ser baixa tensão, mas gera faísca. Gerou faísca, meu filho. Se tiver vapor ali, explode. Mas eu não vejo nenhuma fronteira. Mas é só um palpite, viu? Mas, Felipe, eu não vejo nenhuma fronteira assim que não seja superada. É isso que o Felipe está falando. Você já tem alguns elementos elétricos aí, óbvio, a bateria precisa de eletricidade para funcionar. A bateria vai ter uma carga muito maior, mas eu acredito que tem N medidas de segurança que podem ser tomadas, né? Eu acho que o maior risco é a própria bateria e não o combustível que está sendo transportado ali. Mesmo que não faria sentido você ter um veículo restrito para determinados segmentos. Porque também já acabaria com a sustentabilidade. Mas você tem ciência de caminhão elétrico de grande porte, assim, carga pesada, ainda rodando no Brasil? Não tenho esse a gente viu lá de grande porte tem. Tem algumas, eu não lembro, tá? Mas seria mais ou menos assim, a Mercedes não ia atuar em veículos pesados, a outra ia atuar em veículos pesados, cada um investiu mais um segmento. Não, mas tem rodando no Brasil? Tem. Eu acredito que o pessoal está comprando. Existe, e inclusive puxando, né, mais carga pesada mesmo, não ficar apenas na região metropolitana. Eu vi, você tem razão, na própria Fenatran. Na própria Fenatran, se a gente pegar, tinha a Scania. Eu pergunto assim, vê lá na feira, a gente vê. Agora, rodando na estrada, de fato, eu não vi. Mas porque o custo também é absurdamente alto, né? Bem alto, mas a K2 e as empresas ali, eu nunca fiz nenhuma gestão. Mas isso também entra na questão da ESG, né, da empresa. Também. Então tem empresa que acaba fazendo investimento. Também. E aí tudo isso vai o seguinte, fazer uma precificação, né, o quanto que é o custo, quanto que é o retorno. Tem a questão do frete também, que tem um peso... Pode ter exigência do próprio embarcador. Do próprio embarcador, exatamente. Tem isso. Exatamente. Então, tem todo esse cenário, né? Tem todo esse cenário de planejamento. O cara tem que estar disposto a pagar mais caro. Imagine o investimento de uma tecnologia que ainda não foi plenamente testada. Exatamente. Então, é um negócio que assusta. Mas, vou dizer, né? Eu acho que isso no passado era algo totalmente utópico. E agora já começa a mais... Cara, enxergava aquele negócio ali, hoje já é uma realidade. Então... E eu acredito que na próxima Fenatran, daqui a 2 anos, não vai ter caminhão espacial, né? Mas já tinha o futurista, né? Tinha lá o autônomo 100%? Exato. O autônomo 100%. Pô, perfeito. Júlio, de que forma que você avalia? Porque assim, você tá falando aqui de um monte de coisas, essa torre, olha o mundaréu. Cara, é um universo de coisas.
Como você efetivamente realiza um trabalho dentro do seu trabalho junto a um cliente com tudo isso aí? Como que funciona? Na verdade, assim, né? É sobre a demanda do cliente, você vai pontual? O que você falou, é sobre demanda do cliente, né? Então, quando você pega, por exemplo, um embarcador, tem embarcador que fala assim, cara, eu quero um monitoramento de uma frota do ponto A ao ponto B, você faseando as operações, saber o quanto que teve lá no tempo de carregamento, o tempo de descarga, o tempo de trânsito, fazer o monitoramento da frota para não ter desvio, ou se tem um desvio, você fazer a tratativa, né, para o veículo voltar, né, e você tem lá às vezes um target que você tem que cumprir, né, de volume e tal. Então é um trabalho de base de acompanhamento, é uma das... Mas como você bem falou, Felipe, vai o que o cliente quer, seja no aspecto do embarcador, seja no prestador de serviço como transportador. Então, a gente analisa, fala, pô, você quer, né, evoluir na parte, por exemplo, torre de controle. Então, hoje, cada vez mais em qualquer setor logístico você ouve a torre de controle. Então, torre de controle, não, porque aquele meu concorrente tem, eu vou querer aplicar também e tal, mas vou inserir a frota. Não, aí vende lá 1000 maravilhas, né? Ok, beleza. Implantou, aí você vê uma equipe não capacitada, não treinada, não orientada, não sabe fazer aquilo, não sabe trabalhar os dados, né? A gente vê também situações assim. Então a gente vem também nesse aspecto de auditar, né? De, poxa, por que não você fazer uma validação com um olhar externo de que, poxa, você fechou um contrato, aquele contrato é válido por determinado tempo, será que está realmente acontecendo? E por que não está acontecendo? Será que é falha da tecnologia ou da empresa que colocou ou realmente na parte de gestão, né? Então, muitas vezes o próprio empresário ele investe já na expectativa assim, cara, vou virar a chave e vou receber aquilo ali, né, do jeito que eu quero. Não, você tem um operador, são pessoas que, e muitas vezes que a gente se depara que é a falta de treinamento, a falta de orientação, a falta de visão, né? E ou senão a gente já pegou outros cenários, Zé. Enche de dados, eu quero isso, quero aquilo, Para quê? Para quê? Monta um monte de dashboard. Para quê? Exatamente. Você enche lá e você pega lá o painel da transportadora. Bonito, parece um gráfico da Bloomberg. Tá parecendo a bolsa de valores. Mas exatamente, a efetividade do negócio. Esse é o ponto. Peraí, será que tanto esses dados são de fato necessários? Mas às vezes é feito para impressionar. Mas impressionar, vamos lá. Você vai impressionar quem está vendo pela primeira vez, mas aquilo não vai te dar resultado. É isso aí. Como consultor que todos nós aqui somos, de certa forma, né? Acho que você deve passar por esse problema crônico. Existe um abismo muito grande entre o que o cliente quer e aonde ele está. E o que ele realmente precisa. É isso aí. Entendeu? O que você está falando é perfeito. Quando a gente estava ali, eu e meus sócios, quando a gente foi desenvolver a K2, a gente colocou, o primeiro foi K2 Log, né? Aí um deles chegou e falou assim, virou commodity. Cara, virou commodity. Todo mundo tem log aí. Todo mundo log. Eu falei, cara, não é verdade? É fato, porque a nossa base é sistemas inteligentes. E quando a gente fala de sistemas inteligentes, esse exemplo que eu acabei de dar, a gente falou assim, será que eu preciso de tudo isso? Né? Será que eu já não estou dando um passo lá na frente, sendo que eu não estou fazendo o trabalho de casa? Né? E aí entra nessa questão do controle como um todo, né? A aferição, entra a questão de como está sendo o controle do abastecimento, como está sendo a questão da folha de pagamento, né? O RH, como está sendo... A gente estava falando de CTE, né? Sim. Por mais que a tecnologia hoje está, mas tem transportador, existe com toda certeza transportador que por um motivo, por um erro, por uma falha, acabou não emitindo, e quando você vai fazer o fechamento lá do faturamento, mas o que aconteceu? O processo não está ferido, né? Não está azeitado. Então, toda essa gama, Felipe, que a gente quer levar para o transportador, e claro, também o aspecto do embarcador, principalmente, as oportunidades que podem surgir de ser um trabalho mais estruturado, né?
Personalizado. Personalizado. E não é nem um bicho de 7 cabeças, não estou querendo... Tudo é fácil para quem sabe. Esse é um ponto. Como diz, tinha um diretor, né, ele falava assim, o menos é mais. Né? Então, porra, faz o feijão com arroz, faz ali o básico ali que você vai... Faz o feijão com arroz bem feito, depois... Eu só vou fazer uma leve correção nessa frase, porque eu era da área de cozinha. E a gente usava-se muito isso até há pouco tempo atrás. Menos é mais no prato, né? Na verdade, menos é melhor. Menos é melhor. Porque você bota tanta informação que o negócio se mistura tudo e virou um balaio de gato. Perde até o sabor. Acabou. Tem razão. E só para complementar, nunca esquecendo que o principal ser na operação é o motorista. Então não adianta você ter toda essa tecnologia se você não converge, e não só no aspecto de segurança, tá? Também tem que trazer benefício real para ele. O próprio retorno para a empresa, que é um ponto que a gente estava conversando. Tá? Nós já vimos situações de que, se você tirar o Clayton daqui, colocar o Clayton em outro caminhão que o Felipe estava dirigindo e estava tendo uma economia absurda, muda completamente. Quando o Clayton vem para cá e continua consumindo consumo alto. Por quê? É o perfil do motorista. O perfil do motorista. Verdade. Tá? Que é um ponto que você tinha comentado, que dá uma diferença muito grande. O resultado final para a empresa não é positivo. Perfeito. E assim, uma das outras atividades aí também, aí a JG Consultoria, né? Então, a gente dá treinamento também, né? Então, eu participo tanto como professor da FABET, né? FABET, que é uma instituição de logística, né? Que fica lá em Mairink. Inclusive, um abraço para a Salete, né? Que é a reitora lá responsável por toda a instituição. E depois, FABET, com T final. Já achei aqui. Não conhecia. Então, Fundação Adolfo Bose de Educação no Transporte. Exatamente, é uma instituição muito importante. Mas me interessou. E o meu colega, meu amigo Renato Fialho, né, inclusive é meu sócio, Renato Fialho da TSI. Inclusive ele que desenvolveu o Rota da Excelência, né? Inclusive eu foi recente, foi semana passada, fui um dos professores extremamente capacitados, falando de vários temas, né, da Rota de Excelência, vários temas, temas mais com a questão da segurança, né? Então, quando a gente fala de torre safety, quando a gente fala de a parte de gerenciamento de risco, né? A parte de treinamento e conscientização para o condutor e tal. Então, Rota da Excelência também, como eu faço parte, é para poder dividir um pouco do conhecimento, né, com os operadores logísticos, né? Então, e a gente percebe também um interesse vindo crescendo, né, nesse aspecto. E a gente estava até conversando, né? A gente quer de repente levar esse patamar aí, por que não transformar isso em aulas online e tal, enfim. São projetos aí futuros aí, mas que a gente quer alcançar. Também a gente, o Sérgio Senati, tem que destacar, o Sérgio Senati também é um grande parceiro, né? Que eu trabalhei muito com eles. E o Sérgio Senati também é um agente muito importante na formação, no aprimoramento, né? De toda a cadeia logística. Sistema S, né? Sistema S, exatamente. São muito fortes. Muito forte. A questão da governança hoje, você, na tua percepção, ela é mais uma preocupação do transportador ou é mais do embarcador? Posso dizer que são dos dois. Dos dois. A importância, até porque é o seguinte, né? Quando você... Dos dois, mas para qual que é tamanho de negócio? De tamanho de negócio? Não, Felipe, eu não... Assim, porque vamos pegar o aspecto do embarcador. O embarcador, ele quer também ter prestadores de serviços sadios, né, bons. Então, ele de alguma forma consegue contribuir para aquele transportador, para aquele prestador de serviço também, que ele se evolua, né, tenha uma melhoria do processo e tal, porque ele... Eu vou te dar um cenário, né? Quando a Raizen foi formada, ela tinha aproximadamente 100 e poucos transportadores, né? E muitos, de alguma forma... Não era próprio, tudo contratados. E o que acontecia, né? A gente fez toda uma jornada de SSMA, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Cultura e tal, mas infelizmente muitos não se adaptaram, né? E aí se viu num estágio de que, poxa, é aquilo, o menos, o melhor, né? Então,
por incrível que pareça, você conseguiu ter um grupo seleto de embarcadores, de transportadores, né, muito impulsionado pelo próprio embarcador, e dentro desse cenário você cresceu o volume. Cresceu bom, todo mundo toda a cadeia acabou produzindo mais, toda a cadeia acabou ganhando. Mais eficiência. Então é um exemplo, né, de quando a gente fala de governança, de despertar no empresário também o interesse de desenvolver. Muitas vezes o empresário quer e ele não sabe como, né? Não tem uma orientação, não tem um apoio, não tem, enfim. Então acho que esse aspecto também ele ajuda nos dois sentidos, Tem alguma pergunta aí? Não, eu quero mudar um pouco da pauta aqui. Você quer falar sobre política? Deixa para outro dia. Não, deixa para outro dia. Só eu queria entender como que é nesse mercado seu a parte comercial. Como que você consegue converter? Porque consultoria não é fácil, cara. Consultoria, o cara nunca bota crédito que aquilo lá vai funcionar. Não. Não é fácil. Mas qual é a linha que a gente segue? Ter bons parceiros. Ninguém sabe tudo e a gente tem que aprender. A gente, por exemplo, tem uma grande parceria com a Carraro Seguros, né? Carraro Seguros, inclusive eles são reconhecidos nacionalmente como uma das empresas que mais investe também. Você estava falando que eles são de Piracicaba. São de Piracicaba. São o Marcos, um abraço para o Marcos e para o Marcelo, né? Marcos Carraro e Marcelo Carraro. E são referências. Por quê? Porque ele não só oferece o seguro, ele oferece também toda uma parte de apoio ao transportador no desenvolvimento da parte de segurança, né? Da cultura de segurança. Então, não simplesmente ele vai lá e vende o seguro, não. Ele fala assim, cara, vamos criar uma cultura de segurança juntos, né? Então, ele pelas empresas, né, parceiras, ele oferece esse treinamento, esse complemento, né? E aí, de certa forma, Felipe, o transportador se vê numa situação muito bacana, de aceitação. Fala, rapaz, eu quero melhorar a minha equipe no aspecto de segurança, meus motoristas, mas não sei como, né? Aí com esses parceiros. Então, é um exemplo. Então, um abraço, Marcos e Marcelo, obrigado aí por essa parceria. Estão convidados para vir aqui, viu? Ô, Marcão, já está o compromisso. Eu sei que você está aí na festa aí, mas vamos lá na próxima aí, você vai estar comigo aqui, se Deus quiser. A própria TSI, né, com o Renato, também tem essa plataforma voltada para a segurança e também no aspecto do embarcador, também ajudando o embarcador a levar aos seus contratados, aos seus transportadores, né, e aprimorar a parte de segurança, auditoria, enfim. A Rende, como eu falei, né, a parte também da governança, né, uma empresa especializada em gestão empresarial, então um grande parceiro aqui de Campinas também. Como eu falei antes, né, a Carboflix, né. Enfim, tem também o pessoal da CNNI, o Félix, né, que é da Câmara Nacional Internacional de Negócios, que fica lá em Alphaville, um grande parceiro também, a gente esteve junto lá na Fenatran. Enfim, então, para não... eu acho que aqui eu acabei linkando todos, né? O pessoal da ELOG, da Sulog, dos pátios de triagem e tal. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, você só consegue ter um êxito se você tem bons profissionais. Bons parceiros. Você buscar bons parceiros. Networking, né, Cleiton? Networking novamente. É isso aí. É o que a gente faz aqui. É o que a gente vem isso aí. Percebendo que é essencial, não tem como desenvolver sem. Eu falo sempre, né? Melhor do que saber é saber quem sabe. Saber quem sabe, exatamente. Então, por exemplo, tem situações ali que eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho essa prática e tal. Eu falei, não vai reinventar a roda. Não vou inventar, exatamente. Então a gente traz esses parceiros, né, e tal, e indica esses parceiros também, que é justamente para a gente caminhar juntos, né? Isso é muito saudável para o mercado como um todo. Com certeza. É a nossa premissa aqui, né? Fazer as conexões O Store Talks ele surgiu justamente para isso. Estamos trazendo pessoas aqui
né, da região, acessíveis. O cara que está ali montando uma empresa vai conseguir falar com o Flávio Augusto, com o Primo Rico. Cara, não são pessoas acessíveis. É isso. O cara que senta aqui no Store Talk, você pode bater um telefone para ele, ele vai te atender. É isso. O outro parceiro, que já tá, a Ambipar, né? Ela é fundamental nesse processo. O que é a Ambipar? A Ambipar é uma empresa voltada para atendimento a emergências, né? Então, ela atende todos os setores, todos os segmentos, desde o segmento rodoviário, portuário, ferroviário, né, terminais, usinas e tal. Então, todo esse processo, não só no atendimento à emergência, mas como treinamento, não só como atendimento à emergência, simulados, enfim, e também vários... Emergências de acidentes, saúde, essas coisas. Isso, mas também trabalhos... Vazamento de óleo... Também, tudo. É bem amplo mesmo. Inclusive, nós iremos lá em final de março, começo de abril, estarei lá nos Estados Unidos, né, participando de um treinamento com eles, né. Todo ano eles executam, é a primeira vez que eu vou estar presente lá. E a Ambipar é um grande parceiro, né, porque hoje ele foca na ação preditiva, né, e não na ação corretiva. O que significa isso? Conscientização, levar a cultura de segurança, prevenção. Exatamente. Então, antecipa. É mais barato. É um grande parceiro. E também com esse aspecto muito voltado para a sustentabilidade também, ESG, eles vêm trazendo essa política e levando para os transportadores também. Muito importante. Só colocar 2 comentários aqui. O Rodrigo Terrini. Grande Júlio, baita amigo, excelente pessoa, reflete diretamente na grandeza do profissional que é. Obrigado, Rodrigão, um grande amigo, parceiro. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá da PIB, né, aqui de Piracicaba, da Igreja Batista, qual eu frequento. Um grande abraço, Rodrigão, obrigado. E o Júlio não pagou para ele falar isso. Bom ponto. Não remunerado. Eu vou no mínimo churrasco. Você cobra ele lá. No mínimo churrasco. O Lúcio aqui também mandou. O Júlio mudou meu modo de trabalhar. Quando ele fez parte do maior evento de segurança do Brasil, o rodeio de caminhões Raizen. Rapaz. E 2 churrascos agora. Através do seu conhecimento, até dentro da minha casa tudo mudou. Que legal, Lúcio. Ele não apenas mostra a realidade nua e crua, sempre acompanha o trabalho dele. Só tenho a agradecer a ele. Estou há 9 anos na empresa, entregando ótimos resultados à empresa. Legal, belo depoimento. Grande Lúcio, cara, você me deu a deixa aí, ficou até assim, remetendo, né? Pega um lenço. O Lúcio lá da Transbrotense, a gente fez aí vim aí numa jornada que eu tenho muito orgulho, né, de estar ali com um timaço ali organizando o rodeio de caminhões, né? O que é o rodeio de caminhões? E aí, lembra aquela questão da humanização? Nossa, coisa muito louca. Nem sei. Se eu tiver a oportunidade de explicar para vocês aqui. Minha mente foi assim. Vai lá, rodeio de caminhões. O que é rodeio de caminhões? O rodeio de caminhões, pessoal, é um evento da Raizen, né, que é um evento que leva o reconhecimento genuíno aos motoristas, né? É o maior reconhecimento de segurança rodoviária do mundo, posso afirmar categoricamente. Por quê? Porque eles, sem nenhum medo, porque ele associa a parte humana, a parte tecnológica, então, e o reconhecimento, né? E o reconhecimento não só para o motorista, mas também para os familiares. O Lúcio teve lá, acho que foi em Salvador, não me recordo, com a família toda, e é uma competição onde envolve 5 mil motoristas, né? De 5 mil motoristas contratados, operando, né, diretamente nas operações. É uma competição mesmo. É uma competição, então assim, de 5 mil saem 200, né? E detalhe, lembra que eu falei lá sobre a tecnologia embarcada, telemetria, tudo tal? Todos esses equipamentos, eles são, né, espelhados aqui para o CCO aqui em Piracicaba. Meu amigo Diogo, né, que é o coordenador, que responde lá para o meu amigo Moacir, gerente de transporte da Raizen. Então eles ficam lá cuidando dessa parte, tendo o espelhamento das informações, das telemetrias, das tecnologias, das câmeras e tal, para a central. Detalhe, vamos pegar um exemplo, velocidade em pista seca, né? Então você não pode ter um pico de rodar acima de 80 km. Se der um pico de 81, 82 e não tem uma devida justificativa, né, técnica, o motorista é desclassificado. Detalhe, 365 dias do ano, né?
365 dias do ano. Monitoramento, freada brusca, e aí a freada brusca muito ali também com o advento das câmeras para fazer ali a verificação se foi proposital ou não. Não pode se envolver de acidente, né? Acidente controlável, né? Ou seja, que de alguma forma ele tinha culpa de ter evitado e acabou não evitando. A questão também das cercas eletrônicas, né, que estão, não adianta só dos 80, então tem que seguir a cerca. Tem que seguir a cerca. O que é as cercas eletrônicas? São mapeamentos de regiões onde tem lá perímetros com velocidades compatíveis, perfeito? Então elas são mapeadas, são registradas e são parametrizadas dentro do próprio equipamento, do próprio sistema. Ou seja, tem um trajeto para ser seguido também, né? Isso aí. Não pode sair daqui. É isso aí, isso aí. E aí, se, por exemplo, tem lá 40 e ele passou a 42, 43 e tal, e acusou, já foi também desclassificado. Então, assim, é um negócio bastante complexo. E aí, de 5 mil, vai 200, né, os 200 melhores motoristas do Brasil, uma pré-seleção feita pelas transportadoras e de acordo com as suas exposições. Desses 200 motoristas, participam de 4 etapas, né, que a gente chama de etapas regionais, né? Então abrangendo todo aí o Brasil, e lá eles vão e fazem uma competição com o caminhão tanque, um circuito, né, de perícia, fora isso é a parte prática, a parte teórica, né? E os 200 estão competindo entre eles, perfeito? Nessa primeira etapa saem os 3 primeiros, nas outras 3 etapas também. A primeira etapa, que está correndo vai até março, né? A primeira etapa foi mês passado, foi realizado lá em São José do Rio Preto, né? Uma parceria com a Veronese, a JD e a Transanet, as transportadoras se juntaram e fizeram esse mega evento junto com a Raízen. E no final da última etapa, os 50 melhores motoristas mais bem pontuados das 4 etapas vão com resort, com tudo pago, com a família, passam 4 dias nesse resort, né? Ou na Bahia, ou lá em Natal, que já foi, em Fortaleza, Recife. Algum lugar bom por aí. Bom, 4 dias. E detalhe, lá tem um simulador de direção, né, que inclusive com a parceria com o Sérgio Senati. E nesse simulador de direção, que ele acaba, vamos dizer, mostrando ali um percurso muito similar ao que eles executam no dia a dia, eles fazem a competição entre eles, né? E dali saem os campeões, que são, em média, são 5 campeões, 5 melhores, né, dentro do simulador. Dos 50, 5, e o primeiro ganha um carro 0 km. Então, além de ter a oportunidade de desfrutar ali com a família e tal, aquele vídeo que eu coloquei foi uma das etapas. Foi uma das finais, né, que a gente remeteu justamente o herói das estradas, né, foi a figura ali do motorista. Então, é uma forma de prestigiar, de reconhecer, valorizar, né? Então, quando eu falo, e aí eu expliquei para vocês quando eu falei que era o maior reconhecimento, se você passa por todas essas etapas, todos esses controles, amparado pela tecnologia embarcada, todo o processo de gestão, todo o processo de controle, não é para qualquer um. Realmente o cara tem que ser muito bom. E o Lúcio foi um dos 50, né? Um dos 50, mas um dos 50 melhores motoristas do Brasil. Ele colocou aqui, ó, não fui ainda para a final, mas logo. Lúcio, então, mas a Brotense, ela tem ali vários motoristas que já foram para a grande final. Já foram para, inclusive, campeão, né? Campeões aí. Já tiveram campeões como primeiro. Legal, cara. O Ricardo Nery aqui fez um comentário também. Importante crescer de forma ecossistêmica, né? Que é aquilo que você falou, né? Crescer sempre. O setor de logística cada vez mais integrado, vai conseguir ser cada vez mais competitivo e responsável. Essa é uma realidade que tem que ser imposta no Brasil, porque é o que sustenta. O Ricardo Nery é um grande amigo lá de Salvador, né? Grande parceiro, irmão, né? E hoje ele ocupa um cargo de gerente executivo numa grande transportadora, a Transparaná, né? E ele vive essa realidade, trabalhamos juntos, atuamos juntos na Raízen, né? No setor de transporte também, e o que ele está falando é a pura verdade, né? Acaba realmente resumindo muito bem o que é o setor, né? Como um todo. Muito bom. Fê,
da minha parte. Vamos porque ele tem horário. Não fica ficar batendo no chão. Tem muita história ainda e muita coisa para compartilhar. Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Cara, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Zé, por obrigado contribuir pelo aqui, suporte. por deixar a gente abandonado. O Zé não queria ficar aqui não, ele queria sentar na frente. A gente que foi só, cara, perguntas de alto nível e tal, foi muito bom, foi muito bom. Mas obrigado aí pela disponibilidade de vocês aí, espero que o pessoal tenha acompanhado e gostado. Deixa seu comentário aí, o pessoal já comentou, já acompanhou bastante chat, aqui. mas deixa os seus comentários aqui no próprio vídeo, né? Comentários, é porque tem o chat e tem os comentários, são coisas distintas. São coisas distintas, curte, comenta e compartilha. Boa. Vem tomar um café Gogoni com a gente, você não vai se arrepender. Precisou de marketing? Sempre fala com a Ajuda na Jumídia. Precisou de cadeiras, móveis para o seu escritório? Vinícius da VF Móvel pode ajudar a sua empresa. E corre lá, escaneia esse QR Code ou clica no link aí para você comprar o seu ingresso da Rota Cervejeira, dia 21, sábado, na parte da manhã, para visitar 3 cervejarias artesanais aqui de Piracicaba. Olha, é sensacional, hein? Com degustação e sorteio de brindes. Muito legal. Esse Rota Cervejeira é um projeto muito legal. Sensacional, sensacional. Só fazer um marketing aqui, rápido. Claro. Por favor, fale dos seus negócios, como o pessoal consegue te encontrar. Obrigado. Faça seu. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquei muito à vontade aqui, extremamente descontraído o ambiente, falar um tema tão sério, denso, tal. A gente tem essa proposta, trazer assuntos importantes, mas de forma descontraída. Muito legal mesmo, e obrigado a oportunidade. E falar da K2, né? Vamos subir a montanha juntos, né? Subir sozinho é complicado. E dar um abraço aqui, né? Novamente, pessoal da Carraro Seguros, Ambipar, né? Rende, Carboflix, TSI, CNNI. O pessoal da Carbovap também, é Log, Sulog, na GMF, né, o pessoal lá de Brasília também, um grande abraço, Maurício, Sami, né, um grande abraço para vocês aí também, tá bom? Obrigado aí. Zé, como que o pessoal entra em contato com você? Comigo? Com você, ué, você também é consultor, Zé? Pô, vamos lá. Você também é consultor? Bom, eu sou o cara que fuge das redes sociais, né, Felipe? Fala seu telefone então, Zé. Isso aí. Fala seu telefone aí. Bom, vamos lá. Mas você está no LinkedIn? Estou no LinkedIn, tá? A FCT está no LinkedIn. Instagram, né? E tem meu contato, que é o telefone, né? O 19 998 240874. Bom, já vou te dar uma deixa aqui também. Especialista em conhecimento eletrônico, hein? A padronização e tal. Consultar aí. Toda a parte tributária e regulatória, gente, o Zé Augusto pode falar comigo. Domina. Isso aí. Obrigado, gente. A gente agradece aí. Valeu, obrigado. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.